Quantos acharam o texto da Bíblia? Digam glória a Deus. Leiamos, portanto. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa do rei. Amém? Levante a mão para o céu e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra e glorifica o teu nome pela tua palavra. Faça o que lhe agrada e eu te darei glórias. Amém. Meus amados irmãos, ontem à noite, pela bondade de Deus e pelo cardápio que Ele colocou, como disse o pastor Robert Val, o Senhor nos concedeu uma mensagem que nos falara sobre saindo de Lodebar. E queremos permanecer dentro do tema da festa, até mesmo porque eu tenho certeza que isso não é uma questão minha, mas é a bondade de Deus. Eu gosto de pregar em tema de festa. Eu gosto de valorizar o tema da festa. Então eu quero permanecer no tema e pregar hoje saindo de Lodebar para a restituição em Jerusalém. Vamos repetir juntos? Saindo. Glória a Deus. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, o texto que nós lemos nos diz que Davi disse para Mefibosete, na parte B: e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e te restituirei. Segundo o dicionário, ou a definição da palavra restituir, ou restituição, significa, entre outras coisas, devolver, restabelecer, tornar a dar. Quando nós lemos esta mensagem do Senhor, e Deus, na pessoa de Davi, dizendo para Mefibosete que ele iria restituir as terras de seu pai e do seu avô, eu acredito que aquela notícia e determinação, que não saiu dos lábios de Ziba, que não saíram dos lábios dos servos de Davi, que não saíram dos lábios dos ex-servos de Saul, que não saíram dos lábios dos habitantes de Lodebar, que não saíram dos lábios dos moradores de Jerusalém, mas saíram dos lábios do rei Davi, elas teriam o seu cumprimento. Eu faço menção e friso essa questão de quem falou, porque a depender de quem lhe falar, você deve duvidar do que ele falou. Porque falar é fácil, fazer valer o que foi falado é difícil. É por isto que entendemos que Davi era um tipo de Cristo no Velho Testamento. A pessoa de Davi apontava para Cristo no Novo Testamento. E segundo a tradição e a lei dos reis, a palavra de um rei, ou um edito de um rei, não poderia voltar atrás. Davi prometeu a Jonatas que usaria de bondade com a sua descendência. E talvez você diga: pastor Márcio, mas Davi ainda não era rei. Para os homens, mas para Deus e na onisciência de Deus, já o era. Quando Deus entrou na casa de Eli
para destituí-lo da função sacerdotal. Diz a Bíblia que disse o Senhor por lábio de um profeta: já tenho eu escolhido um sacerdote fiel, que estará diante do meu ungido. Deus dizia ali a Eli acerca de Samuel, apontando para Davi. Quando em 1 Samuel 16, Davi dobrou os joelhos na casa de Jessé, seu pai, o belemita, e foi, segundo a Bíblia, ungido com óleo perante os seus irmãos, Davi continuou sendo garoto de recado. Davi continuou sendo um menino que tomava conta de ovelhas para os homens. Mas para Deus, Davi já era rei. Há o rei de fato e há o rei de direito. Davi já era rei de fato, mas ainda não era rei de direito. Mas quando este se tornou rei por direito, ungido em Hebrom e também em Jerusalém, Davi agora fez valer a sua palavra quando deu como rei de fato e confirmou-a, ratificou-a como rei por direito. Quem está me entendendo, diga amém. E quando eu faço questão de frisar isto, é porque se Deus falou algo para você, se Deus falou algo para a sua família, é diferente de eu falar, é diferente do patrão falar, do vizinho falar, do colega falar, do parente falar, do amigo falar. Porque os homens podem falar e não cumprir, podem falar e não ter força para realizar, mas Deus, quando fala, já diz o cantor Cícero Nogueira, se Deus falou, está falado, está sacramentado, é caso encerrado, fato consumado. Pode chamar juiz, promotor, delegado, se o meu Senhor falou, está falado, e quem intervir pode ser fulminado. Deus, segundo a geografia bíblica, era uma cidade ao leste do Jordão, nas regiões montanhosas de Gileade e na parte florestal. Então Lodebar é um lugar de difícil acesso, além de difícil acesso, perigoso, porque naqueles dias não havia avião para que se passasse de uma região para outra, tinha que ser nas caravanas. E para aqueles dias já existia bandos de salteadores. Então, as florestas e os lugares difíceis dos acessos, como as montanhas, eram propícios para os assaltos, eram propícios para a marginalidade, era propício para a criminalidade. Ora, para os dias atuais, nenhuma empresa quereria implantar uma filial em um lugar deste. Ninguém quereria ir morar em um lugar deste. Então penso eu que seria um lugar que teria pouco investimento, que teria pouco comércio, que teria poucas condições financeiras. Então eu estou dizendo, dentro desse contexto, que Lodebar era um lugar pobre, que Lodebar era um lugar esquecido das autoridades, que Lodebar era um lugar desprovido de boas condições, que Lodebar era uma terra, me perdoe um pouco mais a profundidade aqui da mensagem, de ninguém, ainda que havia alguém. É como se você passasse em uma casa abandonada e você vesse janela arrancada, parede quebrada, sem pintura, mato na frente, e dissesse: essa casa não tem dono, mas tem alguém lá, vivendo de acordo com as suas condições e as condições do lugar aonde morava. O que me alegra em Deus é que Deus sempre dá-nos um
consolo na prova. Quando Jó passou toda aquela prova, diz a Bíblia, que assentou-se nas cinzas. Para quem não sabe, cinza é cicatrizante. E diz a Bíblia, coçava-se com um pedaço de telha para dar alívio à sua dor. Alguém talvez ao ver eu estar expressando basicamente um pouco da história regional e da cidade de Lodebar, diga, pastor Márcio, então não havia nada de bom ali? Pois bem, a Bíblia diz que era na região de Gileade. E para quem não sabe, em Gileade, ou nas regiões de Gileade, havia o melhor bálsamo da época. É por isto que a Bíblia diz em Jeremias 8:29, não há bálsamo em Gileade, não há lá médico, mas a pergunta de Deus é que nos preocupa. E por que ainda não efetuou-se a cura para a filha do meu povo? É que apesar de vermos lugares de pobreza, de miséria, sempre tem alguém com condições naquele lugar. E como essas pessoas não querem que ninguém cresça como elas, ou saiam da posição para não compactuar a mesma dimensão delas, eles se apoderam do que ali há, e não duvido eu, o bálsamo de Gileade em Lodebar não era para todos. É por isto que é bom estar em Jerusalém. Porque em Jerusalém, branco, preto, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, banguelo, careca, cabelo duro, cabelo ruim, chegou aqui, tem bálsamo para você. Tem bálsamo para você. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ou melhor, o rei mandou buscar a Mefibosete. Mas a gente pensa assim, foi fácil sair de lá. Não é fácil sair de Lodebar. Talvez falando você diga, quem é que não queria sair? Querer sair é uma coisa, poder sair é outra. Por exemplo, muitos dos que estão aqui quereriam sair das casas que hoje moram, quereriam talvez sair da região onde habitam, mas querer é uma coisa, poder é outra. E aí vem-se a pergunta, por que você não pode sair? Por que você não conseguiu sair? O que te prende ou o que te aprende a um local como Lodebar? Eu pensava comigo, como foi difícil para Mefibosete sair de Lodebar. Como foi difícil para aquele rapaz sair daquela terra que o fazia sofrer, que com certeza o fazia chorar. Irmãos, me permita esperar um pouco ainda esta introdução. Mefibosete, além de estar com todo esse contexto, órfão de pai e mãe, sem parentes, sem amigos, morava de favor. O texto diz que ele morava na casa de Maquir. Eu espero que não aconteça, mas se acontecer com você, ou estiver acontecendo, você sabe do que eu estou falando. Morar na casa dos outros é depender dos outros. E quem mora na casa dos outros de favor ou por bondade do dono, não pode expressar opinião. Se você falar, ainda que seja certo comentário, você corre o risco de no outro dia receber um convite para sair da casa. Viver na casa dos outros é comer depois que todos comem. Ah, mas eu sento na mesa, glória a Deus por isto. Mas há muitos que não sentam, porque em algum momento da hora, um olhar que foi dado lhe constrangeu. A quantidade do alimento na mesa lhe fez entender que você é uma boca a mais. Eu digo mais, morar de favor não tem escolha de